e sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Pai, eu te convido, Senhor, para uma transformação na nossa vida. Abrimos, ó Deus, a porta do nosso coração e te pedimos: entra, Senhor, ceia conosco, fica à vontade, Pai. Que o Senhor Deus possa derramar a tua unção sobre a nossa vida, Senhor. Que todos que receberem essa palavra, essa mensagem, que sua mente, seu coração seja transformado, Senhor, de acordo à tua palavra, que venha o poder, que venha a autoridade sobre a vida desta pessoa, para que ela nunca mais esteja submissa ao sofrimento, que nunca mais ela venha a ser submissa a Satanás. Eu te peço a direção e que o Senhor Deus faz a obra em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amados, que Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos, esse é o nosso canal Orações e Conselhos, trazendo mais um tema hoje para a gente refletir, que eu quero falar com você a respeito das batalhas espirituais que nós travamos na nossa vida. E tem muita gente que ainda não aprendeu, não entendeu a travar suas batalhas espirituais e tem tido muitas percas na sua vida. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso para abrir o seu entendimento e daqui a pouco a gente ora. Então, se você tem uma batalha espiritual para ser travada, não fuja dela. Se é na família, põe a foto da família. Se é no casamento, apresenta a foto do esposo, da esposa, até a aliança. Se é no financeiro, apresente aí os boletos, o processo, o currículo, a carteira de trabalho. Se é inveja, coloca aí a chave da tua casa ou do teu comércio, do teu carro, da tua moto. Está sofrendo algum ataque espiritual noturno que não te deixa dormir? Põe o teu travesseiro. São doenças? Põe aí os remédios e vamos apresentar a Deus. Coloca um copo d'água também para a gente consagrar em nome de Jesus, tá bom? Então, meus amados, essa passagem que eu li aqui para você no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 37 em diante, nos mostra um pouco do que nós temos para enfrentar nessa vida. Essa é a realidade do Evangelho, que porém a maioria das pessoas foge para não ter que enfrentar. E é como se muitos cristãos preferem fazer de conta que o diabo não existe, que os demônios não existem, que as obras das trevas não existem, mas infelizmente existem sim e estão aí agindo fervorosamente para destruir a vida das pessoas. Então, nessa passagem que eu li, a gente vê Jesus entrando na casa de Simão e ele repreende a febre. Ele repreendeu. Por quê? Porque por trás daquela febre havia um mal sustentando aquela enfermidade. A palavra diz que eram trazidos enfermos, ele colocava a mão para curar. E que também traziam muitas pessoas, que dessas pessoas saíam demônios gritando dessas pessoas. Então, meus amados, existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor e a gente não pode fazer de conta que essa guerra não existe. Porque
o inimigo tem trabalhado fervorosamente para nos destruir, trazendo problemas, complicações, amarrações, tantas coisas que vêm, laços, tentações, e nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro, lá no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, sejam sóbrios. Quer dizer, esteja alerta, ativo e vigiai, observe o que está acontecendo, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todas as pessoas passam por isso. Satanás, ele não faz acepção de pessoa. Ele quer todos, ele quer destruir todos, ele quer levar todos ao sofrimento eterno. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo para nós aqui, ele diz, resistir firmes na fé. Não é para fugir dessa batalha, não é para fazer de conta que essa batalha não existe. Não, meus amados, ela está acontecendo e você já foi convocado para o exército de Cristo. Tenha certeza disso, que você não pode ficar de fora. Ficar de fora dessa batalha espiritual é a mesma coisa que assumir a derrota. Porque nós só temos uma opção, é enfrentar para vencer. Nós temos que lidar com o nosso adversário que se chama Satanás e os seus demônios que se levantam contra a nossa vida, nossa família, o casamento, contra a vida financeira, para as coisas não darem certo. Por trás das doenças tem espíritos de enfermidade, a inveja que vem contra a nossa vida através de alguém. E se nós não enfrentarmos, é a mesma coisa de assumir a derrota. A palavra de Deus, ela é bem clara, gente. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é uma luta natural, é uma luta sobrenatural. Potestades, principados, hostes espirituais da maldade, quer dizer que há um exército de Satanás e esse exército é bem organizado. Organizado para quê? Para roubar, para matar e para destruir na vida do ser humano. E não dá para fugir. A palavra é clara, temos que lutar. E é engraçado, muitas pessoas que ouvem essa mensagem que eu mando, elas já me disseram que elas não compartilham essa mensagem, sabe por quê? Exatamente por causa da oração de quebra de maldição, a oração de expulsar demônio, porque elas ficam com vergonha de enviar essa oração para as pessoas, porque vai ofender, porque as pessoas não querem ouvir falar de diabo, de demônio, não querem que repreendam essas coisas. Então, quantas pessoas que ouvem essa oração, que ouvem essa mensagem, mas já me falaram isso: não, eu não compartilho não, porque o senhor às vezes pega muito pesado aquela oração, as pessoas não vão entender. Então, outras pessoas, gente, que ouvem a mensagem, elas só ouvem até a pregação. Quando chega na hora da oração, elas desligam, só para não ter que enfrentar a oração de libertação, porque muitas vezes sabe que tem alguma coisa nela e ela fica com medo de mexer com quem está quieto, diz o ditado, né? E ela prefere permanecer ali sofrendo, angustiada, do que passar por um processo de libertação. Oh, meus amados, mas está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus,
e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá, meus amados. Esse maldito, ele tem que fugir da nossa vida. Ele não pode ficar, ele não pode permanecer. E não é fácil para arrancar o diabo, um demônio, da vida de uma pessoa. É necessário haver uma batalha espiritual, que queira ou que não queira. Ou há uma batalha espiritual, ou a pessoa permanece sofrendo a vida toda. Morre debaixo de sofrimento. Quando uma pessoa ela não consegue prosperar na vida de forma nenhuma. Quantas pessoas têm talento, sabem o que fazer, sabem como fazer o trabalho, mas não dá certo. Quantas pessoas elas não conseguem dar certo em relacionamento nenhum. Sempre são traídas. O relacionamento começa quando parece que está tudo bem. De repente esfria, acaba o relacionamento. Tem pessoas que desde que nasceu, parece que nasceu só para sofrer, com enfermidades no corpo o tempo todo. Pessoas que só têm boca para reclamar de doença, porque só sente sintomas de doença o tempo todo. Quantas pessoas estão aí oprimidas, passaram por traumas e depois disso nunca mais souberam o que é alegria na sua vida? Pois é, o diabo tem trabalhado com toda a dedicação para prender as pessoas no sofrimento, mas a gente não vê as pessoas trabalhando com dedicação para vencer o mal. E eu quero te despertar. O Senhor Jesus Cristo, ele falou em Mateus 12, verso 43, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, quer dizer, o corpo da pessoa onde ele estava. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração má. Isso aqui é algo que eu vejo acontecer constantemente. Recebemos na igreja tantas pessoas que estão possessas de demônio, atormentadas, atribuladas, às vezes há muito tempo, há anos e anos atormentadas por demônios. E essas pessoas vêm para receber uma oração da fé. E a gente ora, mas a gente não só ora. A gente mostra o caminho para ela ser liberta, que é o caminho da perseverança, da constância na presença de Deus. Mas sabe o que as pessoas fazem? Às vezes fazem da igreja casa de curandeiro. É aquela casa que a pessoa acha que vai lá, dá um dinheirinho, paga o curandeiro, faz um banho, um ritual, e a pessoa vai ficar bem e pronto, e não precisa ter mais aquele compromisso. Mas só que não é assim. Jesus, ele pede que a gente assuma compromisso com ele. Olha, ninguém vence uma batalha espiritual se não tiver preenchido do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue vencer, ainda que o mal saia através de uma oração forte. Mas olha o que Jesus disse: ele vai voltar. E quando ele voltar, se ele achar a casa vazia, se não foi preenchida, se a pessoa não buscou o Espírito Santo, se a pessoa não se preencheu da unção de Deus, além dele voltar, aquele maldito ainda trará mais 7 espíritos piores do que ele, que é para tentar destruir de vez a vida daquela pessoa. Então há batalhas que têm que ser travadas. Para eu poder ajudar você, eu tive que vencer os demônios que haviam na minha vida primeiro. São batalhas internas, para eu poder ajudar os outros. E tem pessoas que às vezes quer ajudar os outros, quer botar a mão na cabeça dos outros para orar, mas não vencer os demônios que estão na sua vida ainda, meus amados. E vida espiritual não é brincadeira. Batalha espiritual não é brincadeira. Sabe qual a maior arma do diabo? Se chama o engano. Ele trabalha com engano, iludindo as pessoas. Ele vive iludindo. E nós precisamos vencer essa batalha. Pastor, como é que eu posso resistir ao diabo para ele não me derrotar nunca mais? Está escrito, Efésios capítulo 6, lá no versículo 13, diz assim diante: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo coberto vossos lombos com a verdade, e a justiça, a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é que eu faço para resistir? Primeiro passo, buscar o Espírito Santo. Segundo passo, ande na verdade, ande na justiça. Esteja preparado na palavra de Deus. Você precisa conhecer e entender a palavra de Deus para resistir ao diabo, como Jesus resistiu no deserto. Quando ele foi provado 40 dias, ele resistiu através da palavra. O escudo da fé é para você não duvidar do poder de Deus, é onde você vai apagar os dardos do maligno, quer dizer, as setas que vêm na tua mente. O capacete da salvação é uma certeza também, meus amados, a alegria da salvação. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, com toda a autoridade que nós usamos para expulsar os demônios. Expulsar. Então nós devemos estar revestidos com essa armadura por fora, quer dizer, a prática da verdade, da palavra de Deus, e está preenchido por dentro pelo Espírito Santo de Deus. E sem isso, ninguém terá autoridade para vencer o diabo. Se eu não estiver na verdade, se eu não andar na justiça, se eu não consagrar minha vida, não posso usar a autoridade da palavra de Deus se eu estou vivendo no pecado. Então Deus te chamou, Deus te convocou para você ser livre e para libertar muitas outras pessoas. Assuma o teu lugar no exército de Deus. Pai, que todos os objetos apresentados, que sejam consagrados agora. Tudo, desde as fotos, peça de roupa, o remédio, o copo d'água, o travesseiro, as chaves e cada documento, eu coloco em tuas mãos, Senhor Deus, cada causa. E repreendo todos os demônios, toda a presença maligna, toda obra de macumba, bruxaria, feitiçaria. Eu repreendo toda inveja, olho grosso, toda entidade na casa dessa pessoa, todo vulto. Em nome de Jesus está repreendido toda obra de macumba contra esta pessoa. Seja quebrada agora. Eu digo, Satanás, tira tuas patas da casa desta pessoa, da família desta pessoa. Bata em retirada agora. Repreenda comigo, em nome de Jesus. Repreendemos o espírito de doença, toda seta de enfermidade, de amarração na vida sentimental, toda amarração financeira. É quebrada a força, espírito de loucura, todo mal. Sai, 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 para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Saia, saia, saia. Pai amado e querido, que a tua graça alcance a vida de todos e que haja um despertar, Senhor. O abençoa todas as grávidas, gestantes, que Deus te guarde e te proteja até o teu parto, que Deus use os médicos, a mão dos médicos, e que essa criança venha para a glória de Jesus. Que Deus o abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, compartilhe essa mensagem, que a verdade chegue ao coração de muitos e, se Deus permitir, amanhã estamos juntos. Tchau.